Olá! Nesse vídeo falaremos sobre o efeito Doppler. Mas para isso eu vou apresentar alguns conceitos preliminares para facilitar o entendimento desse fenômeno. Então eu vou apresentar essa simulação que tem aqui uma onda e um barquinho. E cada vez que ele passa pela crista, perceba que aqui acende uma luz verde. Ó. Isso é para indicar a frequência. A frequência, o número de ciclos por segundo que ele representa a frequência. Né? Então está sendo cada vez que ele completa um ciclo. Então aqui completou um ciclo. O que acontece se isso aqui é o comprimento de onda. Se eu diminuir a distância entre as cristas. Olha só, vou diminuir a distância entre as cristas. Está uma distância agora bem próxima. O que vai acontecer com a frequência dessa onda? Então a gente pode ver o que? Pela luz verde, como que ela vai oscilar. Olha só. Perceba que ela está oscilando muito mais. E faz sentido, porque a velocidade é a mesma, só que a distância entre as cristas está menor. Então, quanto menor a distância, maior a frequência. A gente já viu esse conceito quando apresentamos a equação da velocidade da onda. Mas, por enquanto, a única ideia que eu quero passar é, quanto maior essa distância, menor a frequência. Então, aqui é uma distância muito grande, menor a frequência. Quanto menor a distância entre as cristas, a frequência ela aumenta. Tudo bem? E, para terminar aqui, a distância curta, olha a frequência. Se eu vou aumentando a distância entre as cristas, perceba que a frequência está diminuindo. A frequência está diminuindo. Diminuindo. Agora, vou apresentar um último conceito só para facilitar a apresentação sobre o efeito Doppler. Perceba que eu desenhei aqui dois tipos de onda. Uma onda que estão as cristas muito próximas e outra onda que estão com as cristas mais separadas. Essa aqui, então, a gente viu que ela tem uma frequência maior do que essa aqui. Então, essa aqui é uma frequência pequenininha. Vou representar, então, com F pequeno, enquanto o outro vai ser um F grande. É uma frequência maior. Então, aqui, posso até chamar de... mostrar que o F1 ele tem uma frequência maior do que o F2. Agora, com relação ao som, o som, quando tem uma frequência maior, ou seja, mais oscilações por segundo, é um som agudo. E quando ele tem um comprimento de onda maior, uma frequência mais baixa, como é esse caso aqui que a gente está vendo, isso aqui é uma frequência baixa. É um som grave. Tudo bem? Então agora vamos estudar o efeito Doppler. Aqui. Vamos considerar uma pessoa que está num carro. E ele buzina. Então aqui, no momento que ele buzina, ele gera aqui ondas de som que estão se propagando. Essas ondas, entre as cristas, ela tem o quê? Ela tem um comprimento de onda. E a pessoa ela vai escutar esse som com uma certa frequência, uma frequência F. Então ela vai escutar ali a buzina. Então, o que está acontecendo é isso aqui, a pessoa está gerando som, então ele se propaga em todas as direções e a pessoa está escutando o som com essa frequência. Cada uma dessas cristas, ele vai escutar com uma certa frequência. Então essas cristas, elas vão movimentar o tímpano e a pessoa vai escutar com uma frequência. Agora vem a questão. Qualitativamente, ainda vou explicar por que esse qualitativamente. Como será a frequência que a pessoa vai escutar? Ou seja, como vai ser a frequência do som da buzina se o carro estiver se aproximando da pessoa? Ou seja, no momento em que esse carro começa a se deslocar,
como que vai ser a frequência que ele vai escutar? Vamos ver isso. Então, olha, a fonte, que é o carro, ela está se locomovendo. E o observador está em repouso. Assim, ó. O carro está se locomovendo. Perceba que o som ele vai ficar diferente. Por quê? Porque cada crista que se locomove, aqui, ó, cada crista que se locomove, o carro também está se deslocando no mesmo sentido. Então ele vai ficar assim, ó. E aqui, a cada crista que ele vai emitindo, ele está se afastando. Então aqui fica, ó, mais afastado. Aqui as cristas estão mais próximas e aqui estão mais afastadas. Então, como que você acha que essa pessoa vai escutar o som? Ela vai escutar o som com... Olha, as cristas estão mais próximas, então ela vai escutar o som com uma frequência maior do que essa pessoa aqui. Ó. Essa pessoa está escutando aqui com uma frequência menor, porque as cristas estão mais afastadas. Foi exatamente esse caso aqui. Ó. As cristas mais próximas, uma frequência maior. As cristas mais afastadas, uma frequência menor. Maior frequência, o som é agudo. Menor frequência, o som é grave. Então aqui, ó, essa pessoa vai escutar o som agudo. Essa pessoa, devido a essa maior distância, vai escutar o som grave, mais grave. Então, esse é o efeito Doppler. Então, o efeito Doppler é a mudança da frequência quando a fonte está se locomovendo. Então, eu vou explicar de novo. A fonte, aqui no caso, é o carro. Ele está gerando onda. Se essa fonte se locomove, ele altera a frequência dependendo das direções. Isso é chamado efeito Doppler. Aqui a pessoa vai escutar o som mais agudo, porque as cristas estão mais próximas. Aqui vai escutar o som mais grave. Então fica assim, ó. Aqui é mais agudo, maior frequência, e aqui a frequência mais grave. Vamos ver também por uma simulação. Olha essa simulação aqui. O carro se deslocando. Ó. Está se deslocando aqui. Olha como que vai ser a frequência que ela vai escutar. Ele vai ficar vermelho, ó. Uma frequência maior. Ó, ficando com a frequência maior. Agora, olha a frequência que a pessoa vai escutar, ó. Ficou vermelho. Ficou vermelho. Então, ou seja, ele vai escutar agora com um som mais grave. No começo, ele escuta o som mais agudo, uma frequência mais alta. Como ocorre aqui, ó. Frequência mais alta. Então, isso é o efeito Doppler. Aqui está mais agudo, no momento em que passa, ele vai escutar o som mais grave. Sabe aonde isso acontece? Quando você assiste pela televisão uma corrida de Fórmula 1. O carro, quando ele está se aproximando, o som é mais agudo. No momento em que ele passa, o som fica mais grave. Isso é o efeito Doppler do som. Porém, nós estamos vendo isso para o som, mas ele acontece com qualquer tipo de onda. Então pode ser onda na água, onda de som, inclusive com a luz, como nós veremos. Aqui é a mesma coisa, ó. O carro da ambulância, à medida que se aproxima, o som, ó, é mais agudo. Depois que passou, o som é mais grave. Exatamente o que eu falei do carro de Fórmula 1. E aqui é um experimento onde essa esfera está batendo e se locomovendo. Perceba que aqui, né, as cristas estão mais próximas do que aqui. Tudo bem? Vamos ver agora, ainda o efeito Doppler, uma ideia semelhante, que é o carro agora ele vai ficar parado. E quem vai se locomover é a pessoa. Então, o carro ele emite a buzina com uma frequência, se a pessoa estiver parada. Agora, o que acontece se essa pessoa estiver se aproximando do carro?
A ideia agora é bem mais simples, né? Porque se ela estiver se aproximando, ela vai se aproximar dessas cristas. Então, ela vai escutar mais cristas por segundo. Ela vai escutar, então, com uma frequência maior se ela estiver se aproximando. Então, o que ocorre se a pessoa se aproxima do automóvel? Ela vai escutar com uma frequência maior, mais agudo. Então, maior frequência. O que ocorre se a pessoa, né, se a pessoa estivesse se afastando do automóvel, ou seja, tivesse a pessoa aqui e ela estivesse se afastando. Aqui, opa, ela está ali se afastando, está indo para lá. Então, cada vez que ela recebesse uma crista, ela estaria se afastando da outra crista. Então, ela escutaria com menor frequência. A frequência seria menor do que essa aqui. Então, seria um som mais grave. Então, um som mais grave que é o quê? Menor frequência. Então, isso é o efeito Doppler. O efeito Doppler ele foi proposto por um cientista austríaco chamado Christian Doppler, que ele viveu na primeira metade do século XIX, de 1803 a 1853. Então a gente vai ver que esse fenômeno, o efeito Doppler, como eu falei, ele acontece com qualquer tipo de onda, inclusive com a luz, como nós veremos. Tudo bem? Então, até a próxima.